bichinhos começaram a fazer obra agora. Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo que possivelmente vai ter algum vizinho usando uma metralhadora aqui em fundo, porque os caras decidiram fazer um telhado. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar dos animes da temporada. Que o nosso incrível anime do ovo voltou e voltou bem mais da hora. E outras coisas que aconteceram, como em Jujutsu Kaisen, que foi uma boa preparação para o episódio que vai vir nessa semana, por isso estou bem empolgado. Então vamos começar a falar dele. O episódio já começou então com o Megumi, a Nobara e o Itadori juntos no carro. O nosso trio voltou finalmente. E bom, eles estão junto com uma outra mulher e eles estão investigando um caso que tem acontecido. E eles vão investigar na escola e a gente descobre que essa era a escola que o Megumi estudava. E tem uns caras que fica tremendo de medo dele, porque o Megumi espancava eles. Só que o pessoal fica meio que em choque, ficam zoando o Megumi. E eles encontram um velhote. Esse velhote era meio que o zelador, ele conhecia o Megumi. Então eles ficam a falar de coisas, perguntam como é que tá a irmã do Megumi, que o pessoal descobre que ele tem uma irmã. E bom, eles ficam zoando o Megumi, ficam conversando e não dá em nada. Então eles meio que desistem. Enquanto isso, a gente vê que o Shigaraki ainda tá nas suas ações, ele tá transformando pessoas em monstros. E bom, é só porque sim, tá ligado? Os caras são do mal, tem que fazer maldade. Eles também vão numa ponte, porque essa ponte tem tido casos estranhos de pessoas que morrem lá. Tipo, elas se atiram e morrem. E eles estão meio que atentos vendo o que que tá acontecendo. Então, o pessoal tá lá e aparece uma mulher. E essa mulher conhece o Megumi. E ela é irmã de um dos caras que o Megumi fazia bullying, entre aspas. E ela também conhece a irmã do Megumi, que pelos vistos aconteceu algo com ela. Então ela meio que explica pra eles que a irmã dela foi com ela nessa ponte. E as pessoas que foram nessa ponte estão morrendo. Então Megumi meio que pensa que isso é por causa da irmã dele, tipo, a irmã dele tá no estado que tá por causa de alguma coisa. E eles estão falando que aconteceu com a irmã do Megumi, mas possivelmente ela meio que tá em coma, algo do gênero. Então o Megumi vê que é um inimigo forte e por isso ele manda todo mundo embora. E ele decide ir investigar sozinho. E enquanto ele tá indo lá, o pessoal aparece, porque é o nosso trio dos protagonistas. Essa mesmo que eles não vão na missão. Então eles meio que passam por uma barreira e começam a enfrentar o inimigo, só que aparece um outro, que é aquele que foi transformado no início do episódio pelo Shigaraki. Então eles vão ter que começar a lutar contra ele, e o episódio acaba aí. Bom, foi um episódio bem bacana, como sempre, mas eu ainda fiquei confuso. Vai ser explicado no próximo episódio o que aconteceu com a irmã do Megumi e tudo. Só que, sério, eu gostei do episódio, foi bacana, foi meio parado, mas o próximo já vai voltar com ação, por isso vamos esperar pra ver como é que vai ser. E outro anime que foi com pouca ação, mas teve muita história, é o nosso anime do Isekai, então vamos falar dele também. Bom, o episódio começa com o protagonista pelado em algum sítio. E é realmente o protagonista, ele antes de morrer. E lá também tem um cara que diz que é Deus. E tá difícil de entender, mas tem ali um cara. E bom, ele é feito em CZ por algum motivo. E eu vou falar, é estranho, porque ele diz que é Deus e ele é feito em CZ. E eu posso estar louco, mas eu achei isso interessante e estranho ao mesmo tempo. Porque ele é feito em CZ, dá tipo uma distância entre o protagonista e ele. E eu não sei, eu só achei da hora isso. Mesmo que essa conversa não levou a muito lugar, ele só falou, ah, confia no cara que vai aparecer. Aí o protagonista acorda e vê o cara que ia aparecer. E ele tem a coisa na cabeça e cabelo verde. Então ele é um daqueles caras que a Foxy falou pra ele ter cuidado. Só que como ele ouviu Deus, ele fala, ah, e aí, tudo bem? E eles começam a conversar e tudo mais. Enquanto isso, a gente vê também que a garota acordou. A Megumi não, a Eris. E ela começa a entrar em pânico por causa que eles falam que esses caras são do mal. Só que o protagonista fala, ah, confia, ela é do bem. Então eles ficam logo amigos e começam a viajar no deserto. Porque, vamos lá, recapitulando, no último episódio veio um clarão. Aí o protagonista falou com Deus e agora ele veio parar nesse sítio longínquo. E a Guinness, a sensei dele, a garota raposinha, desapareceu. Então eles começam meio que a explorar esse mundo junto com esse cara que tá levando eles pra uma vila. E eles chegam nessa vila. Nessa vila tem um pessoal bem peculiar que falam a língua dos demônios e por isso tudo está legendado. Mas
não me importa, eu já vou explicar por quê. Mas, bom, eles começam a falar e a gente vê que o pessoal dessa vila é tudo bem jovem e todo mundo parece ser igual a Foxy. E a gente também descobre que esse cara aqui é o pai da Foxy, ou seja, a cidade, a terra natal da Foxy. E o protagonista sai a ver todo mundo igual e descobre que o pessoal tudo é mais velho, tipo, eles têm aparência jovem. Imagina, esse cara tem 44 anos, só que ele. Imagina, a Foxy tem 44 anos na verdade, só que ela tem aquela aparência de 17 anos. E bom, agora eu encontrei meu CP pro anime, que é a Foxy, porque o protagonista tinha uns 20 e tal, mas a Foxy tinha 40 e tal. E bom, antes de ser muito mais velho do que muito mais novo, por isso Team Foxy. Só por causa da idade, tá ligado? Então, o protagonista ficou lá e à noite eles foram meio que falar com o chefe da vila. E o protagonista, o novo, o cara de cabelo verde, ele contou a história dele que foi bem interessante. Bom, a gente já ouviu falar do Deus que existe nesse mundo. E bom, esse Deus que existe nesse mundo, ele parou a guerra que estava rolando. E ele estava com a ajuda de todo mundo. E uma dessas pessoas que ele estava com a ajuda era desse cara. E bom, esses caras, que não era só esse, era o povo dele, era bem forte, por isso o deus desse mundo atual, o rei lá, o cara mais pica, o que tá na dungeon, ele deu umas lanças para o pessoal. E bom, essas lanças foram para eles lutarem contra os inimigos. Só que o pessoal ficou louco quando começou a usar essas lanças. Então eles começaram a matar todos os inimigos muito facilmente, só que eles mataram também os aliados. E com isso o cara matou o filho dele. E essa lança é meio que a alma do filho dele. Porque, na verdade, o Laplace, que é o deus deste mundo, o herói, ele não é tão herói assim. Ele queimou a fama desse povo. E é por isso que todo mundo tem medo desse povo. Não eles não são do mal de verdade, mas sim foram traídos. E bom, foi da hora essa coisa. Eu achei bastante interessante isso. Depois disso, o pessoal meio que despede da família da Fox. A gente vê quem que é a mãe da Fox. Eles ainda ficam falando lá na linguagem dos demônios, só que não importa muito. Porque, bom, quando eles falam aparece legenda, porque eles estão falando a linguagem. Só que aí eles do nada começam a falar normal e o pessoal entende e responde normal, ou seja, aquela linguagem não serve pra nada. Só que o episódio acaba com todo mundo indo embora, juntinho, felizinho, e é isso, o episódio foi essa coisa. Bom, eu gostei do plot do cara de cabelo verde e a história de vingança dele é bem bacana. Só que não tem muita mais coisa pra falar, a não ser que. Bom, o episódio começa com todo mundo verificando como Encaneiro está, porque eles estão dizendo, ué, o que que tá acontecendo? Tu tá doente? Já que ela convidou todo mundo pra casa dela. E, bom, ela não é de quem faz isso, só que ela ficou com vontade, então convidou. Então todo mundo foi lá na casa dela. Eles descobriram que ela é muito rica e que ela tem muita tecnologia, tanto que ela consegue assistir os sonhos dela pela TV, porque a assistente dela ajuda ela. Tipo, é uma máquina que capta sonhos e coloca na TV, então todo mundo consegue ver o que aconteceu. É bem bacana isso. Depois a gente descobre outra coisa sobre a Neiro. Ela não é uma humana feita por um pai e por uma mãe, sim inseminação artificial. E é por isso que ela é uma gênia tão inteligente e tudo isso. Ou seja, ela é uma humana, sim, só que ela foi escolhida a dedo, entre aspas. E a gente também vê que ela sabe disso, tá tudo bem com isso, e vão pro quarto dela. Onde só tem livros, ela não tem muita coisa a não ser um hamster, que era da irmã dela. E eles ficam conversando lá, ficam se maquiando, pintando as unhas e compartilhando sonhos. E essa é a parte que eu gosto do anime, o pessoal ser orgânico assim, conversar. E bom, a Neiro não tem nenhum sonho, mas o resto do pessoal já sabe o que vai fazer. E eles ficam conversando um pouco e a Neiro decide mostrar a eles um quarto. E nesse quarto ela mostra que tem uma pessoa em criogenia ou algo do gênero. Que é a irmã dela, a melhor amiga. Eu fiquei perdido. Só que a irmã dela tá lá porque ela tá quase morta, barra morta. E por isso ela tá tentando ser salva pelo mundo dos sonhos. E ela também é albina, mas isso não importa muito. Eles ficam conversando por algum tempo até que corta para o sonho da Neiro, que já aconteceu. E bom, a gente tá vendo que ela é bem excêntrica e divertida. Ela é meio que aquela cientista louca e ela tá nesse estágio porque ela própria quis. Ela queria ver o que que acontecia se ela ficasse nesse estágio. Ela queria descobrir os segredos do universo. E bom, ela é bem louquinha assim, mas é bem bacana. E ela tá lutando contra um falcão que era meio que um cientista que não queria provar a genialidade delas, porque elas eram muito espertas. E ela nem faz nada, ela só fica vendo a Neiro lutar e fica se divertindo, porque ela é bem maluquinha.
Até que o cara pega ela e ameaça matar ela, só que a Neiro consegue ir lá salvar e poder da amizade. Então o Falcão manda tipo um último quest pra elas, que é um desafio pra elas acertarem uma equação. Elas falam que não existe e que elas estão mais perto do que ele, então ele só morre. E enquanto isso, a cientista estava observando e os ovos também estavam. Só que, bom, depois quando a Neiro sai do sonho, ela decide acabar com a amiga dela, matar. Por causa que ela quer isso, ela não quer tanto viver, ela quer ficar nesse limbo e descobrir os universos e tudo mais. E mesmo que ela tente, ela não deve conseguir salvar a amiga. Por isso, a Neiro tá meio que desistindo. Só que as amigas falam que essa decisão não é para ser tomada assim. E começa a ter umas discussões e isso. Só que no final a Neiro não faz nada. O pessoal vai embora. Só que aí vai embora e volta. E ela quer conversar com a Neiro. Enquanto isso, a Momo e a Rika foram ver os ovos. E lá tem eles discutindo com uma pessoa que é a mulher cientista lá da Neiro. E bom, eles são do mal, e eles falam isso num diálogo mega expositivo, onde eles falam: Ah, se as garotas mágicas soubessem que é isso que a gente quer fazer, elas não iam concordar. E o outro: Sim, concordo, elas não sabem o motivo. Se elas soubessem, elas não iam lutar. Sim, ainda mais se elas souberem quem a gente é. Tipo, eles faziam um diálogo super de vilão e a pessoa tava só ouvindo. Enquanto isso, a Neiro e a Ai estão conversando e elas decidem juntas então acabar com a amiga dela, porque é isso que a Neiro quer realmente. Ela pensa melhor no assunto e as duas vão tentar. Enquanto isso, a gente também vê que os ovos fizeram de propósito para a Neiro encontrar a irmã dela. Só que eu não entendo. Eu entendo o quanto isso é relevante, mas não entendo por que eles fizeram isso. E o episódio acaba então com a Neiro se despedindo da amiga, deixando ela finalmente morrer, se despedindo das lembranças dela e indo embora. Bom, foi um episódio bem bacana, ainda mais mostrando a Neiro, só que é isso, agora que vai começar de verdade a batalha contra os ovos que na verdade são do mal. E oh meu Deus, onde será que eu já vi um bichinho fofo que é do mal na verdade? Mas, bom, esse anime tá sendo incrível, ainda mais que ele tá sendo o anime original. Eu acho que ele vai entrar no top 1 de animes originais, porque, sei lá, o que mais tinha de anime original? Charlotte? Mas foi isso que teve nesse episódio, por isso vamos esperar pro próximo, onde eu quero ver onde vai levar aqui. Agora que a gente sabe que os ovinhos são do mal, o barato é que vai ficar louco. Mas outro anime que, bom, a gente teve o melhor arco dele atualmente e agora a gente vai pra outro arco, eu espero, é o Kemono Rei, então vamos falar dele. Vizinho filho lá. Bom, o episódio de Kemono Ren começou já com o pessoal vendo o que se passou com a mão do Bakugou, que é só psicológico, ela vai voltar ao normal. Então a irmã dele fica olhando pela janela, pela porta, esperando que ela melhore. E o Bakugou fica no quarto também esperando. E a irmã dele começa a pensar que ela gosta muito dela, só que ela não tem direito de ficar com a mãe, então ela começa a ir embora. Só que o Bakugou fala: Não, a gente é irmão. Aí eles viram irmãos e a mãe dela acorda com o poder do amor e todo mundo fica contente. Depois disso, passa algum tempo, a família fica meio que unida, só que o Bakugou volta pra lá, porque quem não trabalha é vagabundo e ele tá falando que não é. Por isso ele tá lá pra falar com o pessoal e começar a trabalhar. E a irmã dele também veio, e ela veio no modo bandidagem, ela já não é mais aquela bichinha fofinha. Agora ela tá pronta para o crime. E, bom, ela fala que ela quer abrir uma empresa de teia para curar as pessoas, porque capitalismo é o que manda no mundo. E ela começa a aprender junto com o detetive. E ela também começou a gostar do Cabané, por causa de que ele tava matando todo mundo e ela achou ele gato por causa disso. Então ela começa a dar em cima dele. E, bom, o todo vai lá falar e desmaia por algum motivo. E a Kon também aparece e ela fica em choque com isso. Ela vê que o protagonista tá com outra garota e ela meio que começou a odiar ela. E o protagonista tem uma missão e ele já não pode ir com os amigos dele porque os dois desmaiaram. Um porque sim e o outro por causa que viu a irmã dele dando em cima do Kabane. Então eles vão sozinhos nessa missão. A Kon, a irmã do Bakugou genérico e o protagonista. E bom, nessa missão a Kon tenta ajudar falando que ela é da polícia por causa da outra sensei dela, mãe. Não sei o que elas eram. Mas bom, ela não pode entrar por causa que ela já não é da polícia. Só que o pessoal arruma um outro jeito genérico. E a Kon fica bem desanimada com isso. Depois disso elas começam a procurar inimigos, só que a Kon tá ficando louca. Por causa que tá vendo a outra garota dar em cima do protagonista. E ela é atacada por um bicho invisível, só que o protagonista só mete o soco e resolve tudo.
Na verdade era um Kemono que tava fazendo isso. E esse Kemono tá fazendo isso porque ela queria ser amada. E a Akun começa a pensar e a refletir e ela tenta atacar a irmã do Bakugou. Só que o protagonista defende e ela se transforma e sai chorando. Depois disso, a irmã do Bakugou genérico só faz uma roupa de teia pra ela e resolve a missão são e salvos, só que com a Akun desaparecida. Depois disso, o protagonista vai ver o que aconteceu com ela e ela tá chorando por causa que ela não sabe, mas ela tá se sentindo trocada. E bom, o protagonista tem uma ceninha fofa com ela e isso. E, bom, é meio que resolvido. Enquanto isso, o detetive tava dando duro pra virar o padrasto do Bakugou genérico, porque ele foi com a mãe dele no funeral do pai, ó, quase isso. E o episódio depois acaba com a garota falando: Ah, eu tô aqui por causa do meu namorado. E o Bakugou meio puto, e depois aconselha e também fica: Ah, o que que se passa? E as duas agora são meio que rivais. E elas ficam a perguntar quem o Kabane prefere. E ele fala que é o detetive. E todo mundo fica falando com o detetive: Ah, o que que tu tem que a gente não tem? E foi praticamente isso que aconteceu. Bom, esse episódio não foi tão pesado como o outro. Não foi tão bom quanto o outro, só que sei lá. Teve romance. Em um anime que eu não esperava romance. Nossa, eu odeio muito o meu vizinho. Mas, ok, obrigado por assistir. Acho que é isso. Agora eu devo tentar meter bala nos vizinhos porque puta merda. E até a próxima.